Você vê o que ele faz, o que Josué está fazendo. Sabe, é uma história muito cruel, mas ele tem um propósito duplo aqui. Primeiro, ele quer retomar a vantagem psicológica instaurando o terror dos reis cananeus remanescentes. E depois, ele não pode simplesmente permitir que as forças betelitas continuem atrás de sua linha de comunicação. Eles todos têm que morrer e todos morrem. E isso inclui o rei betelita que é capturado vivo. Josué ordena que seus homens levem o rei aos portões de Betel, onde ele é enforcado. Ele enforca o rei em uma árvore e o deixa lá até a noite. Com a execução pública do rei betelita e seu exército destruído, a cidade estratégica de Betel se rende. O brilhantismo tático de Josué fica claro na Batalha de Ai. Se ele tivesse apresentado seu exército inteiro diante da cidade, os betelitas nunca sairiam e o enfrentariam em campo aberto. Eles teriam visto claramente que eram minoria e que seriam destroçados na cidade. E ele seria enredado em uma longa batalha lenta e desgastante. E isso era algo que Josué não poderia arriscar. Ele não poderia arriscar perder tempo e nem homens. Josué agora ganhou iniciativa estratégica e iniciativa tática. Ele destruiu Jericó, liderou com sucesso seu exército até que tomasse a abertura para a cadeia de montanhas que atravessa Israel longitudinalmente, e ele também retomou a vantagem psicológica mais uma vez. Ele pôs medo nos corações dos reis cananeus, cujos reinos se localizam na cadeia de montanhas, principal alvo estratégico das operações militares de Josué. O próximo passo de Josué é diplomático. Ele convence tribos cananeias nas montanhas a se aliarem aos israelitas. Essas são tribos que estão armadas com suas próprias forças militares, assim como os israelitas, e estão fora da influência das cidades-estado cananeias. Isso soa para ele como enorme vantagem militar. Primeiro, agora ele pode se mover pelas montanhas, pelo menos para o norte, sem ter que lidar com essas tribos, porque elas agora são aliadas. Em segundo, elas tornaram a logística dele mais fácil. Elas também tinham suprimento de flechas, também tinham colheitas e animais que poderiam fornecer. Eles não têm nenhum ganho, claro, protegendo os estados cananeus. Então entram para o exército de Josué como mercenários. Usando dados populacionais, podemos estimar que o exército de Josué em Jericó era de uns 8.000 homens. E apesar da Bíblia não nos dizer quantos homens foram acrescentados, não seria estranho que fossem ao menos 3 ou 4.000. Então você tem uma força militar com um contingente de aproximadamente 12.000 soldados. Com o exército fortalecido, Josué marcha até seu próximo alvo, Gibeão. Uma cidade murada montanhosa localizada estrategicamente. Gibeão controla uma passagem importante de leste para oeste e uma grande rota de comércio de norte a sul. É aí que Josué ganha sua guerra psicológica. A notícia da matança em Jericó e em Ai chegou a Gibeão. A Bíblia diz que eles estavam morrendo de medo. Eles sugerem a Josué que não há necessidade de uma batalha, que eles se tornarão seus aliados. O plano de Josué está se encaminhando. Ele fecha um pacto com Gibeão e une sua força de combate à dos israelitas. Juntos, eles cortam importantes rotas de comércio cananeias no centro da cadeia de montanhas da região. Essa não é uma situação que os reis cananeus podem tolerar por muito tempo. Então, o rei Jebuseu de Jerusalém, Adonisedeque, envia uma mensagem aos outros 5 grandes reis da região para que se unam contra Gibeão, e os exércitos de todos os 5 reis começam a convergir para Gibeão. Eles começam a rodeá-la e fecham o cerco. Os 5 reis cananeus comandam uma força combinada de aproximadamente 15.000 homens. Eles são um exército poderoso de infantaria bem armada e bigas. Poucos armados e cercados, os gibeonitas enviam uma mensagem a Josué sobre o cerco. Os gibeonitas mandaram dizer a Josué no acampamento em Gilgal: não abandonem seus servos.
venham depressa nos salvar, pois todos os reis amorreus que vivem na serra se reuniram contra nós. Josué honra o pacto. Passaram-se apenas 2 meses da batalha de Ai, mas a máquina militar israelita está em ação novamente. Eles começam uma marcha noturna de 29 quilômetros em um dos terrenos mais acidentados de toda Canaã. De Gilgal a Gibeão, você sobe 450 metros de altitude. E estamos falando em movimentar muita gente, umas 12 mil, em um terreno rochoso. Fazendo isso com comando e controle para levar esse grupo até uma posição em que possa atacar, conseguindo assim uma surpresa tática. Em algum ponto no meio da noite, os israelitas chegam ao lado leste de Gibeão. Para entender o que está havendo, você tem que entender o tipo de topografia em que Gibeão está localizada. Gibeão está localizada num vale, mas no centro do vale há um outeiro e a cidade fica localizada nesse outeiro. Os exércitos cananeus unidos cercam Gibeão no vale abaixo. O exército de Josué chega por trás das colinas próximas de Gibeão por volta de umas 3 da manhã. Eles estão exaustos da marcha, estão com fome, com sede, mas não podem fazer fogueiras para se aquecer, não podem fazer fogueiras para cozinhar e nem podem fazer muito barulho. E o motivo é estarem na coordenação final antes de partirem para o ataque. Josué pensa um novo plano de ataque que combina o elemento surpresa com uma precisão de tempo em seu ataque. Qualquer barulho, qualquer erro, qualquer movimento estranho e certamente qualquer fogo poderia denunciar sua posição e boicotar totalmente a surpresa que Josué se esforçou tanto para conseguir. Muitos historiadores acreditam que Josué espera até o amanhecer para iniciar seu ataque. A Bíblia diz que Josué rezou ao Senhor para que o sol ficasse parado. Josué disse ao Senhor na presença de Israel: Sol, detenha-se em Gibeão, e a lua sobre o vale de Aialon. E o sol se deteve e a lua parou. Nunca antes nem depois houve um dia como esse, em que o Senhor obedeceu a um homem. O que deve ter acontecido em termos físicos foi que era de manhã cedo e o sol está nascendo e a lua ainda estava presente no céu. Parece que foi isso que aconteceu. Isso nos dá uma ideia do movimento do dia em que houve essa batalha. O momento do dia é crucial, porque ele usa uma força da natureza como aliada: o sol. Josué lidera esse exército para cima do outeiro e ataca o outeiro abaixo com o sol em suas costas. Ele toma os exércitos cananeus que ainda estão no acampamento tomando seu café, ainda em suas tendas, meio sonolentos, e eles são massacrados. A carnificina começa. Amanhecer. Josué e o exército israelita atacam as forças cananeias próximas à cidade de Gibeão. Aí vem 12 mil israelitas aos gritos descendo a colina a toda velocidade. Você pode imaginar os soldados cananeus acordados pelos gritos de batalha do lado de fora de suas tendas. Sem armaduras e sem armas, eles tentam recobrar os sentidos até serem cegados pelo sol baixo, brilhando em seus olhos. E no meio de toda essa claridade há somente espadas israelitas. Os cananeus estão desarmados, sonolentos e temporariamente cegos. Josué deixou o inimigo sem defesas. Vemos de novo seu conhecimento do terreno e sua tática. As montanhas rodeiam toda Gibeão. Josué poderia ter colocado seu exército em qualquer lugar, mas colocou numa posição em que, quando o sol nascesse de manhã, ele pudesse estar nas suas costas. E ele atacou um inimigo que ainda não comeu e nem acordou totalmente, tirando vantagem do terreno, da geografia e até do movimento do sol, transformando tudo em vantagem para seu objetivo tático.
É uma matança fácil. Os que não foram mortos fugiram. Mas não há escapatória. Os israelitas caçaram todos, determinados a não deixar sobreviventes. O que Josué tem em mente é nada menos que o extermínio do exército de uma das mais poderosas cidades-estados em toda Canaã. Eles não devem sobreviver por mais um dia. Eles continuam caçando e perseguindo os cananeus que fugiram em todas as direções até o pôr do sol. Depois descansam naquela noite, levantam logo ao amanhecer e continuam a perseguição. Estamos falando de uma infantaria que se moveu por 48 quilômetros em 48 horas, 2/3 desse tempo envolvidos em combate. É um grande feito militar para qualquer força militar, até mesmo uma moderna. Mas ver isso executado nos tempos da Bíblia dá mesmo a sensação de como Josué era um comandante militarmente sofisticado. É simples, basta ver que ele lutou uma das maiores e mais estudadas batalhas da história do mundo. É uma vitória estratégica crucial para os israelitas e um momento decisivo na invasão de Josué a Canaã. Nesse momento, Josué já tinha alcançado muitos dos seus objetivos estratégicos. Ele está no controle da maior parte da cadeia de montanhas. Ele também já fez acordos ou destruiu a maior parte das cidades-estado cananeias. Então, Josué foi bem-sucedido em grande parte. De acordo com a Bíblia, Josué continua vencendo dezenas de reinos cananeus, mas não consegue capturar toda a terra prometida. No fim das contas, sabemos que Josué simplesmente não consegue reunir todas as forças que poderiam trazer a conquista completa de Canaã e sua colonização pelos israelitas. O resultado é que, como a Bíblia conta essa história, Josué nunca conseguiu fazer isso e assim morreu na amargura. No final de sua vida, Josué se aposenta do combate e cai no anonimato. Ele foi enterrado sozinho num lugar que, traduzido do hebraico, significa Montanha da Ira, e diz a Bíblia que ninguém foi ao seu funeral. Esse é um final inesperado para um dos maiores comandantes da história. Mais de 300 anos depois, a conquista sangrenta da terra prometida por Josué, e particularmente a Batalha de Jericó, continuou sendo uma das histórias mais populares da Bíblia. Há uma certa mitologia sobre Jericó. Ela tem todos os elementos de uma grande aventura. Há espiões, guerra psicológica, estratégia, suspense e, claro, violência. E isso fica mesmo em você. A história de Jericó ficou marcada na consciência humana. Quando você pensa na matança de uma população civil, supostamente com a bênção de Deus, algumas questões são levantadas sobre o que isso demonstra a respeito da Bíblia. As estratégias militares de Josué, de cerco e guerra psicológica, ecoaram através da história. Em abril de 1975, o exército comunista do Vietnã do Norte, sob comando do famoso general Nguyen Giap, chega de todos os lados até a capital sul-vietnamita, Saigon. E antes das Forças Armadas, houve uma onda de rumores que meio que enfraqueceram a vontade de lutar do povo de Saigon. Como Josué, Giap cerca Saigon com suas tropas. Basicamente, ele cria um elo em torno da cidade e o aperta aos poucos. Ao mesmo tempo, a reputação de Giap chega na frente. O povo de Saigon lembra sua ofensa em Tet 7 anos antes, com execuções em massa de milhares de civis sul-vietnamitas. Alguns dizem que os Vietcongs tinham homens em Saigon em 1975 que ajudaram a alimentar os boatos, aumentando o terror que tomaria conta da população civil, como pessoas que tiveram suas unhas arrancadas e outras torturas, coisas terríveis. Josué é mais conhecido como o homem que levou os israelitas até a terra prometida de Canaã. Uma terra que continua a se encharcar de sangue.
A antiga Canaã abrange o que é hoje Israel e os territórios ocupados. As disputas de terra ainda existem. O sangue ainda é derramado. 3.500 anos depois de